Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, forças invisíveis estão movendo os bastidores da história humana rumo a um clímax profetizado há milênios. A Babilônia, aquele império de orgulho e rebelião que desafiou o próprio Deus, não morreu. Ela apenas trocou de face, de nome, de continente. E agora, amados, ela está prestes a cair novamente, e desta vez será a queda final, absoluta, eterna. O que você está prestes a descobrir neste vídeo não é teoria, não é especulação humana, mas verdade revelada nas Escrituras Sagradas que nossos olhos testemunham se cumprindo diante de nós. Prepare seu coração, pois o que será revelado aqui pode transformar completamente sua compreensão sobre o tempo em que vivemos. Você está prestes a experimentar uma mudança sobrenatural em sua vida. Nos próximos 2 dias, o céu abrirá uma porta inesperada e uma quantia de dinheiro e saúde poderá chegar em suas mãos como resposta divina. Esse presente trará alívio, paz e um conforto indescritível em sua alma. Se esta mensagem tocar o seu coração, demonstre sua fé e gratidão apoiando este canal com uma oferta através do Valeu Demais. Deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Não perca as próximas revelações que Deus tem preparado para compartilhar através deste canal. Para compreendermos a Babilônia moderna, precisamos voltar às margens do rio Eufrates, há aproximadamente 2.600 anos atrás. Ali estava erguida a cidade mais poderosa, mais rica e mais arrogante que o mundo antigo já conhecera. Babilônia não era apenas uma cidade, era um símbolo. Símbolo da capacidade humana de construir, de conquistar, de dominar. Suas muralhas eram tão largas que carruagens corriam sobre elas. Seus jardins suspensos desafiavam as leis da natureza. Seu rei, Nabucodonosor, havia subjugado nações inteiras, inclusive o povo escolhido de Deus, levando os judeus cativos para longe de Jerusalém. Mas no auge do seu poder, algo extraordinário aconteceu. O profeta Daniel, um jovem hebreu que fora levado cativo ainda na adolescência, foi chamado à presença do rei. Nabucodonosor havia tido um sonho perturbador, tão angustiante que roubara seu sono. Nenhum dos sábios, magos ou astrólogos da Babilônia conseguia interpretá-lo. Mas Daniel, cheio do Espírito do Deus Altíssimo, não apenas revelou o sonho, mas também seu significado profético. E aqui, amados, está uma das chaves mais importantes para compreendermos nossos dias. O rei havia visto uma grande estátua. Sua cabeça era de ouro fino, representando o próprio Império Babilônico. O peito e os braços eram de prata, simbolizando o império que viria depois. O ventre e as coxas eram de bronze, apontando para um terceiro reino. As pernas eram de ferro, e os pés, uma mistura frágil de ferro e barro. Mas o detalhe mais impressionante do sonho foi este: uma pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu os pés da estátua e a destruiu completamente, reduzindo-a a pó que o vento levou. E essa pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel explicou ao rei, conforme registrado em Daniel capítulo 2 versículos 31 a 45, que aquela estátua representava a sucessão de impérios mundiais que dominariam a terra até o estabelecimento do reino eterno de Deus. A cabeça de ouro era a Babilônia. Os braços de prata representavam o império medo-persa que conquistaria a Babilônia. O ventre de bronze simbolizava a Grécia de Alexandre, o Grande. As pernas de ferro apontavam para Roma, o império que dominava o mundo quando Jesus nasceu. E os pés de ferro misturado com barro? Estes representam os últimos dias, o tempo em que vivemos agora. Mas voltemos àquela noite histórica em Babilônia. Anos se passaram desde o sonho de Nabucodonosor. Seu neto, Belsazar, agora ocupava o trono. E numa noite fatídica, enquanto realizava um banquete dissoluto para 1000 dos seus nobres, algo aterrorizante aconteceu. De repente, apareceram dedos de uma mão humana escrevendo na parede do palácio. O livro de Daniel capítulo 5 versículos 5 e 6 nos diz que o rei empalideceu, suas pernas fraquejaram e seus joelhos bateram um no outro. A mensagem na parede dizia: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Novamente, Daniel foi chamado. E ele interpretou: Mene, Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, conforme registrado em Daniel capítulo 5 versículo 30, o rei Belsazar foi morto e Babilônia caiu. O império mais poderoso da terra desmoronou em questão de horas. Agora, amados, prestem muita atenção, porque aqui está a revelação que muitos não compreendem.
Babilônia não morreu apenas como cidade ou império político. Babilônia representa um sistema, uma mentalidade, um espírito de rebelião contra Deus que permeia a história humana desde os dias da Torre de Babel, registrados em Gênesis capítulo 11. Esse espírito babilônico é caracterizado por orgulho, materialismo, idolatria, feitiçaria, comércio corrupto e sedução das nações para longe do Deus verdadeiro. E é exatamente por isso que o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu uma visão apocalíptica sobre a queda de uma grande Babilônia nos últimos dias. No livro de Apocalipse capítulo 18, encontramos uma das descrições mais dramáticas e detalhadas de julgamento divino em toda a Escritura. João viu um anjo poderoso descendo do céu, com grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E esse anjo clamou com voz forte: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. A Babilônia descrita por João não é simplesmente a antiga cidade às margens do Eufrates, que já estava em ruínas na época em que ele escreveu. Essa Babilônia profética representa o sistema mundial dos últimos dias, um conglomerado de poder político, econômico e religioso que seduz as nações, corrompe os reis da terra e embriaga os povos com o vinho da sua prostituição espiritual. É o sistema que coloca o dinheiro acima de Deus, o prazer acima da santidade, o poder acima da justiça. E aqui está o que deve nos fazer tremer e vigiar. Todos os sinais indicam que estamos vivendo nos dias da Babilônia moderna. Olhe ao seu redor. Vivemos em um tempo onde o comércio global domina as nações. Corporações multinacionais têm mais poder que muitos governos. O materialismo é a religião não oficial do mundo ocidental. A feitiçaria, o ocultismo e as práticas místicas orientais invadiram não apenas a cultura popular, mas também muitas igrejas que se dizem cristãs. A imoralidade sexual é celebrada e promovida enquanto os valores bíblicos são ridicularizados e perseguidos. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 17 versículos 1 a 6, descreve a Babilônia profética como uma mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações e impurezas. Na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. João diz que viu essa mulher embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Essa imagem poderosa nos revela que a Babilônia dos últimos dias não é apenas um sistema econômico, mas também um sistema religioso falso que persegue os verdadeiros seguidores de Cristo. É uma religião de aparência, de rituais vazios, de busca por poder e riqueza terrena, que se mistura com o paganismo e se afasta da verdade revelada nas Escrituras. Quantas denominações hoje pregam prosperidade material ao invés de santidade? Quantos púlpitos proclamam tolerância ao pecado ao invés de arrependimento? Quantos templos se tornaram centros de entretenimento ao invés de casas de oração? Mas a parte mais solene da profecia está em Apocalipse capítulo 18. Ali vemos o anúncio do julgamento final sobre a Babilônia moderna. O capítulo inteiro é um lamento fúnebre sobre a destruição repentina e total deste sistema mundial. Os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em luxúria, chorarão e se lamentarão quando virem a fumaça da sua destruição. Os mercadores da terra também chorarão e lamentarão, porque ninguém mais comprará suas mercadorias: ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata, e até mesmo corpos e almas de homens. Prestem atenção neste detalhe chocante: entre as mercadorias da Babilônia moderna estão corpos e almas de homens. Isso nos fala do tráfico humano, da escravidão moderna, da exploração sexual, da mercantilização da vida humana que vemos em níveis alarmantes em nosso tempo. Fala também da manipulação espiritual, onde líderes religiosos corruptos comercializam a fé das pessoas, vendendo bênçãos, negociando milagres, transformando o evangelho em mercadoria. A queda desta Babilônia será repentina. Apocalipse capítulo 18 versículo 8 declara: Por isso, em um só dia virão as suas pragas, morte, pranto e fome. Ela será consumida pelo fogo, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Note a expressão em um só dia. A destruição não será gradual, mas súbita e devastadora. O versículo 17 reforça: Pois em uma só hora foi devastada tamanha riqueza. Agora, meus amados, vocês conseguem ver como isso se conecta com nossos dias? Vivemos em uma era de colapsos financeiros repentinos. Em 2008, vimos o sistema bancário mundial quase desmoronar da noite para o dia. Vimos empresas gigantescas, consideradas grandes demais para falir,
desaparecerem em questão de horas. Vimos economias inteiras entrarem em colapso. E isso são apenas prenúncios, sombras do julgamento final que virá sobre o sistema babilônico. Mas aqui está a parte que deve nos encher de esperança e urgência. Em meio à descrição do julgamento sobre a Babilônia, há um chamado divino registrado em Apocalipse capítulo 18 versículos 4 e 5. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos. Este é o clamor de Deus para você que está assistindo agora. Saia da Babilônia. Não no sentido físico necessariamente, mas no sentido espiritual e moral. Separe-se do sistema de valores deste mundo. Não ame o dinheiro, mas confie em Deus como seu provedor. Não busque prazer nos entretenimentos corruptos desta era, mas encontre sua alegria em Cristo. Não se curve aos ídolos modernos de fama, sucesso e reconhecimento humano, mas viva para a glória do único Deus verdadeiro. Lembrem-se do que Jesus disse em Mateus capítulo 6 versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esta é a essência da escolha que cada um de nós precisa fazer. Ou servimos ao sistema babilônico, com seus valores invertidos e suas promessas vazias, ou servimos ao reino de Deus, com suas demandas santas e suas recompensas eternas. A primeira carta de João capítulo 2 versículos 15 a 17 nos adverte claramente, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E aqui está a promessa gloriosa. Após a queda da Babilônia, após o julgamento dos ímpios, após a destruição de todo o sistema de rebelião contra Deus, virá o reino eterno. Lembram-se da pedra no sonho de Nabucodonosor? Aquela pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, que esmagou a estátua e se tornou uma grande montanha enchendo toda a terra. Aquela pedra é Cristo e seu reino eterno. Daniel capítulo 2 versículo 44 declara, mas, nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo. Ele esmagará e destruirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Este é o nosso destino, amados. Não a destruição com a Babilônia, mas a glória eterna com Cristo. Apocalipse capítulo 21 descreve a nova Jerusalém descendo do céu, a cidade de Deus que substituirá para sempre a Babilônia corrupta. Não haverá mais lágrimas, nem dor, nem morte. O próprio Deus habitará com seu povo. E aqueles que saíram da Babilônia, que se recusaram a participar dos seus pecados, herdarão esta cidade eterna. Mas para isso, precisamos estar vigilantes. Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 24 versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não sabemos o dia nem a hora em que estas profecias se cumprirão completamente. Somente o Pai conhece os tempos e as épocas, conforme Jesus mesmo disse em Atos capítulo 1 versículo 7. Mas os sinais estão claros. A figueira está brotando, como Jesus profetizou. Os tempos estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A queda da Babilônia moderna não é apenas um evento futuro distante, é um processo que já começou. Cada vez que você escolhe obedecer a Deus ao invés de seguir o mundo, a Babilônia cai um pouco mais em sua vida. Cada vez que a igreja verdadeira se levanta em santidade e proclama a verdade sem concessões, a Babilônia perde seu poder. Cada vez que um pecador se arrepende e volta para Deus, outra alma é arrancada do sistema babilônico. Este é um tempo solene, mas também um tempo glorioso. É tempo de decisão, tempo de separação, tempo de consagração. É tempo de sair da Babilônia antes que seja tarde demais. O convite de Deus ainda está de pé, sai dela, povo meu. Mas este convite não durará para sempre. Chegará o dia em que a porta se fechará, assim como se fechou a arca nos dias de Noé, e então o julgamento cairá. Você está prestes a testemunhar um mover sobrenatural de Deus em sua vida. Nos próximos dias, portas de provisão divina e restauração completa se abrirão para aqueles que confiam no Senhor e saem do sistema babilônico de confiança no mundo. Essa bênção trará alívio profundo, paz que excede todo entendimento e um conforto celestial em sua alma. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade urgente deste tempo, não hesite em expressar sua gratidão com um like,
compartilhar essa luz profética com seus amigos e familiares que também precisam ouvir este chamado, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos e os sinais dos tempos. Se o Espírito Santo tocou seu coração através desta palavra, demonstre sua fé e gratidão apoiando este ministério com uma oferta através do Valeu Demais, para que esta mensagem continue alcançando almas que precisam sair da Babilônia moderna. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que Ele abra seus olhos espirituais para discernir os tempos, e que Ele lhes dê coragem para sair da Babilônia e caminhar no caminho estreito que conduz à vida eterna. A Babilônia cairá, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Escolha hoje de que lado você estará. Amém.